Muito boa noite! O Mosaico traz vários assuntos interessantes nessa terça-feira, 13 de Shvat. Olha só, os comentários da semana com Rony Gottschalk, a Conib conta com o novo presidente da Confederação, Cláudio Lotenberg, a história de um sobrevivente do campo de Sobibor no baú do Mosaico e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV brasileira. A partir de hoje, o Mosaico comemora seus 60 anos de histórias com novidades e nostalgias. Seguindo a tradição da casa, vamos às novidades de 2021 com Rony Gottschalk, num oferecimento do Hospital Albert Einstein. Rony, é com você. Joe Biden foi eleito senador pela primeira vez em 1972 e reeleito 5 vezes. Foi o vice de Barack Obama e agora passa a ser o presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se a gente pode acreditar nas coisas que políticos falam, mas o então vice-presidente Joe Biden, na última vez em que esteve em Israel, disse: "Eu sou a prova de que você não precisa ser judeu para ser sionista." O agora presidente Biden vai ter várias pedreiras pela frente. O combate à Covid-19 e uma economia que se arrasta são seguramente suas prioridades. Depois, ele vai ter que lidar com a ala realmente esquerda do seu partido, representada pela vice Kamala Harris, que tem uma visão bem sonhadora de como os Estados Unidos devem funcionar, sempre acompanhada de um aumento de impostos que quem ganha mais vai ter que pagar. Se isso não fosse suficiente, ele vai ter que enfrentar a China, a maior ditadura do planeta, que tem planos claros de expansão por toda a Terra. E além disso, o Irã, que no mesmo dia da posse pediu para retomar o acordo Moleza que Barack Obama assinou e que o presidente Trump, por razões óbvias, tinha mandado cancelar. Para ajudá-lo a enfrentar essas e outras dificuldades, o presidente americano vai contar com um monte de patrícios. Eu destaco o secretário de Estado Antony Blinken, o chefe de gabinete Ron Klein, o procurador-geral da República Merrick Garland, a vice-secretária de Estado Wendy Sherman, o diretor da Segurança Interna Alejandro Mayorkas, a manda-chuva do Banco Central Janet Yellen, o coordenador para o enfrentamento da Covid-19 Jeffrey Zients, a nova diretora do Centro de Controle de Doenças Rochelle Walensky, entre outros. Desejo-lhe boa sorte, novo presidente dos Estados Unidos, porque eu tenho certeza que o senhor vai precisar. O mês de Shvat é marcado pela festa de Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores. Como as frutas fazem parte da celebração, separamos uma receita fácil direto do canal kasher.com.
será que você sabe tudo sobre o mosaico? Voltamos logo após o intervalo. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas. Entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como um especialista. O primeiro emprego de Francisco Gottlieb em São Paulo, aos 16 anos, foi em uma oficina de concertos de rádio, até abrir uma pequena oficina própria, a Laboratório de Rádio Francisco, que funcionou junto à tinturaria da família. E ao mesmo tempo, Francisco passou a ajudar o pai no programa diário de rádio criado em 1940. Em seguida, os Gottlieb abriram uma loja de rádios, discos e eletrodomésticos na Rua da Consolação, a Rádio União, que o pai manteve paralelo ao programa diário. Francisco adquiriu um raro sentido de modernidade, compreendendo o lugar cada vez mais importante do rádio e da televisão na sociedade contemporânea. O Dr. Cláudio Lotenberg retorna à presidência da Conib e está aqui para a sua estreia no quadro A Conib Conta. Amigos do Mosaico, eu comecei essa entrevista, esse bate-papo antes da entrevista com a nossa atração de hoje, dizendo Baruch Rabá. Baruch Rabá por duas razões. Primeiro, porque faz um tempo que o Dr. Cláudio Lotenberg não aparece no Mosaico. E número dois, porque ele volta à antiga casa dele. Ele reassumiu as funções de presidente da Conib, o nosso órgão maior. E nós vamos começar o ano perguntando ao Dr. Cláudio, primeiro agradecendo de ter arrumado um tempinho para conversar conosco, perguntando quais são as suas prioridades para esse novo mandato. Eu queria primeiro dizer que é um prazer estar com você, Rony, e como também falamos antes, né? Você, graças a Deus, assim como tenho orgulho muito do meu pai, né? Dissociar você do saudoso Chico Gottlieb é algo que seria absolutamente impossível, né? Até porque você tem traços de personalidade físicos, né? E de caráter. Seu pai era uma pessoa absolutamente nobre. Então, me sinto muito feliz por estar praticamente iniciando o contato com a imprensa pelo Mosaico na TV, que tem um papel muito importante dentro de uma tradição. Aliás, é o programa mais antigo da televisão, né? Então, para mim é um prazer. Te agradeço muito pelo convite. A Conib, como você bem disse, a Confederação Israelita do Brasil, tem um papel significativo na liderança política da representatividade da nossa comunidade. E o faz
dentro daquilo que nos é absolutamente pertinente. Quer dizer, lutar contra todas as formas de antissemitismo, trabalhar para que o Holocausto não seja banalizado e valorizar as relações com o Estado de Israel. Além disso, logicamente, como nós somos uma comunidade plural e que tem um papel de respeito à diversidade, nós também lutamos para que as minorias sejam respeitadas nas suas individualidades e como parte de um todo. Eu fui eleito aí na metade do mês de dezembro, já rapidamente tivemos alguns contatos e o nosso desejo é intensificar as relações governamentais, o nosso desejo é se aproximar das outras comunidades, ter uma relação cada vez mais próxima com a Embaixada e com o Estado de Israel, promover encontros, levar pessoas, autoridades, gente da sociedade civil como um todo, para que possam, no fundo, ter uma ligação mais forte com o Estado de Israel. E, efetivamente, eu acho que isso talvez seja o grande desafio, que parece trivial, mas ele é o mais do que natural, é preservar a boa relação da nossa comunidade com o nosso país. Nós, judeus, sempre vivemos muito bem no Brasil. E só podemos agradecer por isso, porque é algo que nem sempre foi assim no contexto da história, eu diria até mais. Até hoje não é assim em outros países que não têm o perfil democrático e o pluralismo que o espírito brasileiro tem. Por falar em pluralismo, me parece fundamental para a CONIB e para a comunidade ficar longe, vamos dizer, da política do dia a dia, tá certo? Nós não temos esta ou aquela preferência. Nós somos democratas por natureza, justamente nós temos uma preocupação com aqueles que têm menos e tal, mas eu acho que faz sentido para a CONIB justamente, vamos dizer assim, estar bem em todos os cenários. Olha, você colocou bem, quer dizer, não é papel da CONIB ter uma linha vinculada a qualquer tipo de estrutura partidária. Tá? A CONIB ela representa os judeus são plurais, e cada um tem a liberdade, dentro do exercício democrático, de optar pelo caminho que achar mais adequado para o nosso país. E, logicamente, que essas individualidades têm que ser respeitadas, e a CONIB não tem que pegar carona ou, de repente, assumir uma posição em nome da comunidade. Aliás, eu acho um equívoco, mesmo que grupos, isoladamente, se apresentem em nome dos judeus ou em nome da comunidade com isso. Né? Entendemos, mas não acho que isso seja positivo. Agora, manter boa relação, aliás, com todos, com aqueles que estão numa atividade governamental, com aqueles que, em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal, ter relação com aqueles que fazem parte da vida política, mas que não necessariamente estão ocupando posições de governo. Quer dizer, é essa, na verdade, a missão que se espera da CONIB. Então, ela não tem alinhamento nenhum, muito pelo contrário, né? Ela tem que estar presente. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque, justamente, nos últimos estudos que o Congresso Mundial Judaico tem feito, o problema maior que a comunidade tem tido ao lado do processo da assimilação é justamente a fragmentação interna. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem entender e respeitar posições individuais. Então, essa beligerância ela não é construtiva, ela não traduz o espírito da comunidade, e sim traduz desejos individuais que, a rigor, não devem estar vinculados à imagem comunitária. A CONIB, historicamente, ou pelo menos se eu puder tomar o seu primeiro mandato como referência, tinha uma preocupação de aproximar formadores de opinião. Naquela ocasião, inclusive, o assessor da CONIB me deu uma explicação muito boa. Ele falou: Rony, quando a gente leva um jornalista que é completamente contra Israel, para Israel, por exemplo, quando ele volta, às vezes ele fica em cima do muro. Quando a gente leva um cara que estava em cima do muro, às vezes ele pula o muro, muda um pouco de opinião. Nós vamos ter oportunidade de continuar a fazer esse trabalho? Olha, Rony, a questão não é mudar a opinião, deixar de mudar a opinião, mas sim de mostrar Israel, de um lado, que muitas vezes a imprensa não apresenta. Exato. Eu sou jornalista e não trabalho, mas a gente sabe que nem sempre as boas notícias são aquelas que alimentam a imprensa. Uhum. Então, pontos pouco esclarecidos, uma visão muitas vezes, eu acho que obscurecida e maquiada de Israel é transmitida pela imprensa.
Quer dizer, o Israel democrático, com a participação de todos que ali vivem, inclusive dentro da própria atividade política, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal de Israel, até um ano atrás, 2 anos atrás, era um árabe, né? A convivência que existe lá dentro, o Israel das startups, Israel da contribuição tecnológica, vários dos aplicativos que nós usamos hoje são aplicativos que foram desenvolvidos em Israel. Grandes companhias têm suas bases em Israel, quer dizer, esse lado não é o lado que tradicionalmente se apresenta junto à grande imprensa. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com alguém que não conhece a realidade verdadeira de Israel, evidentemente que fica transparente e emerge aquilo que Israel tem de melhor, quer dizer, o compromisso com o espírito democrático. Sempre bom lembrar que Israel é a grande democracia do Oriente Médio, o compromisso de Israel com a questão do conhecimento, e, além disso, Rony, o desejo real e verdadeiro e legítimo de um Estado que tem direito à autodefesa. Né? Se você é bombardeado, se existem países que querem até varrer Israel do mapa, Israel tem que se preservar e tem que se defender. E isso, logicamente, nem sempre é retratado de forma adequada por parte da grande imprensa. Então, isso vai continuar acontecendo, eu pretendo levar gente para Israel, quero intensificar. Por quê? Porque isso aqui não é bom só para Israel, isso é bom para o Brasil. É por isso que fazemos isso. Quer dizer, quanto mais a gente intensifica relações comerciais entre Brasil e Israel, as trocas de natureza cultural, quer dizer, são oportunidades de aproximar o Brasil de uma nação empreendedora e vencedora, que é o mesmo que nós queremos para o nosso país. Então, nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Fizemos, você lembrou bem, há cerca de 12 anos, quando eu comecei o meu primeiro mandato na CONIB, e nós vamos dar seguimento a esse tipo de iniciativa, porque acreditamos que é bom para Israel e bom para o nosso Brasil. Eu percebo pela entrevista que você está, se a gente puder usar uma expressão popular, com a corda toda. Eu imagino que nós vamos talvez imprimir uma outra velocidade ou uma outra maneira das coisas acontecerem a despeito da Covid, que não está facilitando o nosso trabalho. Posso contar com o seu dinamismo nesse novo mandato? Rony, a CONIB vinha muito bem, a gestão que me antecede, uma gestão muito profunda, tá? Os ganhos são enormes. Agora, cada pessoa tem um estilo, né? E eu sou uma pessoa muito ativa, eu trabalho muito, assim como o meu antecessor, mas tenho uma necessidade muito grande de desenvolver algo que me é instintivo, que é o aspecto relacional. Nós mal começamos, já tivemos em Brasília com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, procurador-geral da República, já estivemos com alguns ministros, hoje de manhã tomei café com o ministro secretário executivo de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha, estive com o ministro Fux, fizemos um encontro com ele em São Paulo, presidente do Supremo Tribunal Federal. O cônsul nos pediu que nós visitássemos o governador de São Paulo, inclusive para intensificar as relações. Por quê? Porque eu sou uma pessoa relacional. Então, nesse sentido, claro, isso é um ativo, é meu e nesse momento é da comunidade. Quer dizer, vou seguir trabalhando, como você falou, a corda toda. Não, a corda toda não, pode botar algumas cordas, tá? E eu, na verdade, é o contrário, quer dizer, a situação é inverso daquilo que você está me perguntando. Eu que quero contar com os órgãos de comunicação, quero contar com o dinamismo do Mosaico, quero contar com a credibilidade de vocês. Você me falava a respeito da abrangência do programa Mosaico e ela, de fato, é muito genuína. Eu conheço pessoas da comunidade que assistem ao Mosaico, mas conheço muitas pessoas de fora da comunidade que também assistem ao Mosaico. E quando me encontro, fazem questão de lembrar disso. Né? Então, é essa tradição que eu lembro ainda de menino, quando meu pai era entrevistado, quando seu pai vivia na década de 60. O Mosaico era domingo à tarde, acho que no canal 2, se não me engano, né? Ou canal 4, na Tupi, alguma coisa do tipo. Então, é essa credibilidade que eu vou precisar para que a gente possa dar legitimidade para a representatividade da comunidade judaica brasileira. A CONIB é constituída dentro de uma governança, o presidente é escolhido no processo eleitoral, há uma participação de todas as comunidades constituídas no nosso país, mas você sabe que nada disso, sem uma boa comunicação, funciona. Então, eu vejo você um grande aliado e eu é que quero contar com a tua corda para me ajudar nisso. Olha, eu agradeço palavras que eu acho exageradamente generosas para dizer o seguinte,
Você, significativamente, é a nossa primeira entrevista em 2021, que é o ano em que nós vamos fazer 60 anos. Em julho deste ano, nós vamos fazer 60 anos. Você é a primeira entrevista da série dos 60 anos. Eu, inclusive, estou começando a me mexer para ver se eu consigo que o presidente também o presidente da República nos dê uma entrevista por 60 anos do Mosaico. Aquilo que puder ajudar, eu estou ao teu lado e me sinto privilegiado por ter com você o mesmo clima de simpatia e de amizade que eu tinha com seu pai. Conta comigo e conte com a minha amizade. Muito bem. Boa sorte nesse novo mandato, Cláudio. Nós estamos à sua disposição e eu acho que essa entrevista foi um bom início de ano para a gente tomar o pé com o que a CONIB conta e o que a CONIB pretende continuar fazendo. Mais uma vez, muito obrigado, Baruch Rabá. Muito obrigado e vamos juntos. Um abração. Vamos juntos. Amigos do Mosaico, o Mosaico volta já já. No verão da consciência, não pode faltar máscara, distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O Baú do Mosaico resgata hoje, na homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas do Holocausto, uma entrevista feita na década de 70 com Stanislav Schmeisner, um dos sobreviventes do campo de Sobibor. Stanislav, como foi o seu ambiente ali em Sobibor? O ambiente em Sobibor foi um ambiente péssimo. Desde o dia primeiro que a gente chegou lá, até o dia que eu saí. Maltrato. Todo dia a gente assistia matanças. Era uma coisa horrorosa. E triste. Sofrimentos. Exercícios pesados. Eu próprio não sofria no princípio quase nada, porque eu ficava numa sala fechada, trabalhando para os alemães, mas assistia coisas horrorosas. Também muitas vezes apanhava deles, tanto era por bem ou por mal. Não precisava ter uma razão para me bater. Isso era constante, era sempre. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos, na sua opinião, sobreviveram? Quantos conseguiram alcançar a liberdade? A liberdade, no momento, muitos já alcançaram. Eu calculo quase uns 60% conseguiram fugir de dentro do Sobibor. Mas foram mortos depois, pegos pelos alemães e também pegos por muitos reacionários bandidos poloneses. E alguns alcançaram outros países mais tarde, além da fronteira. Quantos nós calculamos hoje como sobreviventes? Eu calculo talvez hoje uns 20 sobreviventes. Nenhum deles ficou na Polônia. Todos saíram, pois a Polônia nos deixou tristes lembranças. Uma parte vive no Israel, na nossa terra. Uns vivem na América do Norte, uns vivem no Brasil como eu, outros vivem em outros países espalhados. Ninguém quer se lembrar mais da Polônia, viu? A Polônia nos deixou só tristeza e amargura. Stanislav, uma última frase. Você tem uma visão daqui do Brasil
para aquilo que aconteceu em anos passados e pode projetá-lo para o futuro? Qual é a mensagem para o futuro? Peço que os judeus se unem, se ajudem. Não esqueçam o que aconteceu naqueles anos. Não deixem nunca mais chegar a isso. Não deixem se maltratar. Enfrentam. Não pensam que alguém nos bate e a gente tem que abaixar a cabeça. Ficam sempre com a cabeça erguida. Lutam. Se tem que nos matar, a gente deve lutar. Não deve se deixar maltratar, não. Enfrentam. A versão da música Beshana Abaa, feita pela artista israelense Shiri Maimun, fez muito sucesso nas redes sociais. Vamos conferir essa mensagem de esperança. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים ייסעו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה. Chegamos ao fim de mais um programa. Se você gostou ou tem comentários, interaja com a gente nas redes sociais. Anota aí, Mosaico na TV no YouTube, Instagram e Facebook. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat às 18h36. E quando tudo se normalizar, o Kabbalat Shabat do Beitel, Rua Caçapava 105, espera por você. Continue se cuidando. Shalom! Até o próximo programa.